Olá, meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Fátima Carvalho e sou a oficineira que vai falar com vocês um pouquinho sobre economia solidária. Mas o que é economia solidária? Bom, é economia, certo? Mas é um jeito diferente de ganhar o que é necessário para a gente viver, sem explorar ninguém, sem destruir o meio ambiente. Nesse tipo de economia, todas as pessoas cooperam para o bem comum, trabalham juntas. E cooperando para o sucesso do grupo, elas cooperam para o próprio bem. Nesse tipo de trabalho, a união é fundamental para os bons resultados. Esse tipo de atividade econômica pode ser de produção, de distribuição, de consumo, poupança e crédito, desde que seja organizada sob a forma de autogestão. E o que é autogestão? É uma forma de organização onde a administração do empreendimento é feita pelas próprias participantes, com uma democracia direta, sem a figura do patrão ou da patroa, e com igualdade de direitos e obrigações. Ou seja, todas as pessoas que trabalham são donas do empreendimento, e todas as que são donas do empreendimento trabalham nele. Vamos entender um pouquinho mais na prática isso? Vou falar para vocês um pouquinho aqui do Brasil. Aliás, a gente fica muito feliz quando vocês escolhem o Brasil para vir morar. E é por isso que a gente faz com tanto prazer essa nossa oficina, que não é a primeira, terão outras, tá? Então sejam muito bem-vindas ao Brasil e muito bem-vindas ao projeto Casa na Luz, que eu tenho certeza que a pastora Eliade já falou isso para vocês. E para nós que somos mulheres, que defendemos mulheres, que gostamos de trabalhar com mulheres, é um prazer enorme estar falando aqui com vocês. Pois bem, vamos entender na prática essa coisa de economia solidária, tá? Aqui no Brasil, as mulheres que são de um campo democrático, de um campo político que se preocupam mais uma com as outras, tem um lema que eu acho muito bonito. Ele é assim, ele se chama assim: nossa luta vem de longe. Uma sobe e puxa a outra. Pois bem, na economia solidária é assim. Ninguém é maior. Todo mundo tem o mesmo tamanho. Todas as ações são baseadas na solidariedade. Vamos imaginar, por exemplo, que um grupo de mulheres queira criar um empreendimento para preparar e vender pães baseado na economia solidária. Esse vai ser o nosso exemplo. Mas o exemplo poderia ser outro, tá? Poderia ser o exemplo, não, a prática. Nós vamos trabalhar com este exemplo, mas a prática poderia ser outra. E nós vamos falar um pouco mais disso depois, mas eu vou mostrar para vocês aqui que, por exemplo, nós poderíamos trabalhar com artesanato que também fosse útil, como esse cacto agulheiro. Esse fui eu que fiz, tá? E tenho predisposição para ensinar vocês como se faz. Ele é de crochê. Ou como... Tem que mostrar mais de longe. Essa é minha avózinha costureira. Ela tem uns bolsinhos onde a gente guarda instrumentos de costura, aliás.
E a cabecinha dela também poderia ser alfineteiro. Mas também poderiam ser enfeites de personagens famosos, como essa daqui, é a Chiquinha. Todos eles eu que fiz. E posso ensinar para vocês. Tudo de crochê. Ou então, personagens que estão na moda e que a criançada adora, como, por exemplo, essa raposinha fofinha. Também de crochê. Mas foi só para ilustrar um pouquinho a nossa aula e para dizer que a gente sempre tem muito que aprender. O nosso exemplo vai ser sobre preparação e venda de pães baseados na economia solidária, tá? Bom, se essas mulheres fossem fazer esse empreendimento, se vocês fossem fazer esse empreendimento, por onde começariam? Bom, primeiro vocês teriam que fazer uma reunião para conversar e decidir sobre as próximas ações, baseadas nos princípios da economia solidária. Sim, a economia solidária tem vários princípios que a gente vai aprendendo, lendo, mas também praticando. Então, um dos princípios da economia solidária, a gente já falou antes e eu vou dizer novamente, que é a autogestão. Então, a primeira decisão a ser tomada é que todas não estão mais subordinadas a um patrão ou a uma patroa. E a partir de agora, todas tomam suas próprias decisões, mas de forma coletiva e participativa, através de conversas e reuniões. Portanto, todas deverão decidir e planejar como produzirão e como venderão os pães. Um outro princípio da economia solidária é a democracia. A economia transforma as relações de trabalho, democratizando-as, pois o trabalho não fica mais subordinado a patrões. Todas as opiniões sobre o nosso novo negócio, elas são válidas. Nenhuma é mais ou menos importante que a outra. Um outro princípio é a cooperação. Não existe competição. Uma trabalhadora ajuda a outra. Na cooperação, não existe essa de ganhar ou perder. Todas ganham. Sendo assim, se uma sabe como fazer os pães, outra sabe como pesquisar e negociar os melhores preços, as condições de pagamento, a qualidade dos ingredientes, outra sabe como organizar as contas, outra sabe como empacotar, outra tem mais criatividade e etc. Todos esses saberes devem juntar-se para o bem de todas. Um outro princípio importantíssimo da economia solidária é o ser humano na frente. As pessoas são mais importantes que o lucro. A finalidade maior da atividade econômica é garantir a satisfação plena das necessidades de todas. Um princípio muito bom também é a emancipação. A economia solidária emancipa, liberta as pessoas da dependência de atravessadores, patrões, privação de direitos e políticas públicas que geram dependência. Portanto, o trabalho de economia solidária, ele deve ser feito com muito prazer. Existe uma outra coisa importantíssima dentro dos princípios da economia solidária, é a valorização do saber empírico. Nossa, mas que palavrão é esse, né? Saber empírico, o que é isso? Bem, todas as pessoas sabem fazer alguma coisa que resulta da sua experiência de vida.
Isto é o saber empírico. Aquilo que você foi aprendendo conforme você foi vivendo. Lembram que eu mostrei meus bichinhos de crochê? É um saber empírico. Eu fui aprendendo na minha vida. Outras de vocês talvez façam costuras maravilhosas, outras podem fazer tranças maravilhosas, outras podem saber fazer bolos maravilhosos, outras podem saber confeccionar vasos, enfim, tudo isso é saber empírico. Veio, às vezes, de geração. Você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, ou aprendeu numa determinada comunidade. Isso tudo é um saber e ele tem que ser valorizado. E sendo assim, o grupo pode decidir a qualquer momento que pode produzir outras coisas que possam gerar renda coletiva a partir do momento que todo mundo tem saber empírico. Bom, outro princípio muito importante é a valorização da aprendizagem. Precisamos estar sempre nos informando e nos formando. Esta aprendizagem ela pode acontecer de várias formas, através do apoio de entidades de apoio e conhecimento do saber empírico, criatividades, etc. Dessa forma, através de nosso exemplo de confecção e comercialização de pães, o grupo pode buscar aprender a fazer pães diferentes que atendam ao gosto da clientela e de novas clientelas. Mais um princípio importantíssimo e o último dos princípios da economia solidária. O último não, dentro do nosso elenco é o último, né? Cuidados com o meio ambiente. Devemos cuidar das nossas gerações e das gerações que virão. Praticar ações que levem ao bem viver. Sendo assim, tudo que pudermos fazer para preservar o meio ambiente, ele deve ser feito. Bom, até aqui nós falamos sobre a economia solidária e seus princípios. Para o vídeo não ficar comprido, eu vou fazer um outro vídeo na sequência para falar sobre como a gente montaria um plano de ação para esse novo negócio, tudo bem? Nos encontramos daqui a pouquinho. Prazer falar com vocês. Tchau.